Olá, meu caro aluno! No vídeo de hoje nós vamos aprender uma das ações de controle concentrado mais queridas pela banca FGV-OAB. Vamos trabalhar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF, que sempre está caindo lá na primeira fase do exame de ordem. Vem comigo. O primeiro tópico que eu separei para você aqui é sobre o surgimento. Quando que surgiu essa ação de controle concentrado no Brasil? A ADPF é uma inovação da nossa atual Constituição. Ela surge junto com a Constituição Federal de 88. E ela veio para o ordenamento jurídico para ampliar a atuação da jurisdição constitucional. Como assim, professor? Ampliar. Veja bem, antes da Constituição Federal de 88, eu tinha representação de inconstitucionalidade, a nossa antiga ADI, e todos nós sabemos que a ADI é um pouco restrita. Por meio da ADI, eu não posso impugnar leis municipais. Por meio da ADI, eu não posso impugnar leis pré-constitucionais. Por meio da ADI, eu não posso impugnar decisões judiciais, somente leis e atos normativos. Nesse sentido, o legislador constituinte originário pensou na ampliação dessa jurisdição constitucional. E aí, trouxe um novo instrumento para poder sanar essas falhas da ADI. Onde não couber a ADI, nós teremos a possibilidade de ajuizar a ADPF para ampliar o escopo de atuação da jurisdição constitucional. Veja bem o que diz a Constituição no artigo 102, parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Meus caros alunos, você que lembra lá da teoria da Constituição, veja essa expressão aqui, na forma da lei. Quando a ADPF entra em vigência, lá com a Constituição de 88, isso aconteceu por meio de uma norma constitucional de eficácia limitada. O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? É aquela que depende de uma regulamentação para produzir os seus efeitos. Então, não bastou a Constituição de 88 criar a ADPF para que ela já pudesse ser usada. Como ela foi criada por meio de norma de eficácia limitada, foi necessária a criação de uma lei para regulamentá-la. E aí sim, ela poder ser aplicada efetivamente no procedimento da jurisdição constitucional. E quando que isso aconteceu, professor? Isso vai acontecer lá no ano de 1999. Em 1999, foi editada a Lei 9.882 de 99, que finalmente regulamentou o procedimento da ADPF aqui no Brasil. Se liga aqui no macete para você não esquecer lá na prova da OAB. Quando eu estiver falando da ADI, quando eu estiver falando da ADC, quando eu estiver falando da ADO, eu tenho uma lei para tratar dessas três ações do controle concentrado, que é a Lei 9868 do ano de 99. A ADPF ela é mais exclusiva. A ADPF tem uma lei só para ela. Então, quando eu estiver falando da ADPF, eu tenho a Lei 9.882 do ano de 99. Ela vai tratar exclusivamente da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos seguir, vamos avançar. Competência para julgamento. Aqui é fácil, aqui é moleza, aqui você já sabe. Todas as ações de controle concentrado, seja a ADI, seja a ADC, seja a ADO e a nossa ADPF, são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O STF, exercendo a função de guardião da Constituição, faz o controle de constitucionalidade por excelência. Então é ele que tem competência para julgar a ADPF, assim como tem para as outras ações de controle concentrado. Avançando mais um pouquinho, legitimidade ativa. Aqui, você que já assistiu a aulas de ADI, já assistiu a aulas de ADC e de ADO, está careca de saber quem são os legitimados ativos para ingressar com as ações de controle concentrado, inclusive com a ADPF. Aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição. E a Lei 9.882 de 99 vem ratificar isso, vem confirmar isso lá no artigo 2º. O artigo 2º da lei diz o seguinte: podem propor à ADPF os mesmos legitimados para a ADI. Vamos relembrar comigo? Nunca é demais celebrar, porque isso aqui cai muito na prova da OAB. Você vai separar os legitimados em 3 grupos. Quais são os grupos? 4 pessoas, 4 mesas e 4 entidades.
Quem são as pessoas? Fala do lado de lá para mim. Eu daqui estou escutando meu aluno repetir lá, porque eu sei que ele domina esse conteúdo. Primeiro, o presidente da República. Depois, o procurador-geral da República. Outra pessoa, governador dos estados. E, por fim, o governador do Distrito Federal. Fala para mim, quais são as mesas? Mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa no âmbito estadual e mesa da Câmara Legislativa do DF. E as entidades? Meu caro aluno, minha cara aluna, eu sei, as entidades é um pouquinho mais difícil, mas você vai dar conta. Se você fizer esse esqueminha aqui várias vezes, conseguir repetir várias vezes, você vai lembrar das entidades. Primeiro, vamos pensar na nossa entidade, a entidade dos advogados, Conselho Federal da OAB. Cuidado, não é conselho seccional, não é subseção da OAB. Quem pode ajuizar a DPF e as outras ações de controle concentrado é o Conselho Federal da OAB. Avança mais um pouquinho. Partido político com representação no Congresso Nacional. O que é um partido político com representação no Congresso Nacional? É aquele que tem pelo menos um deputado ou um senador. Não precisa ter representante nas duas casas do Congresso. Confederação sindical. Cuidado, sindicatos e federações não são legitimados. Confederação sindical é. A confederação ela é reunida através de um grupo de federações. Então, sindicatos se unem e formam federações, federações se unem e formam confederações. Quem pode ajuizar as ações são as confederações, não são os sindicatos, muito menos as federações. E, por fim, entidade de classe de âmbito nacional. Lembra para mim, repete para mim, coloca aqui nos comentários desse vídeo. Quantos estados são necessários que a entidade de classe precisa atuar para que ela seja considerada uma entidade de classe de âmbito nacional? Repete comigo, 9. 9 estados da federação. Se a entidade, por exemplo, uma associação, não tem representante em pelo menos 9 estados da federação, ela não tem legitimidade. Lembra comigo da pertinência temática? Desses legitimados, esse grupo de 12 legitimados aqui, eu vou ter 6 legitimados que são legitimados especiais. O que são os chamados legitimados especiais? São aqueles que têm que comprovar, que eles têm que provar a chamada pertinência temática. Você lembra o que é a pertinência temática? É aquela correlação existente entre o conteúdo da lei impugnada e a atividade que o legitimado exerce. Então, se eu sou, por exemplo, uma associação de âmbito nacional, eu só posso ajuizar ações de controle concentrado para combater leis que tenham ligação com a atividade que eu, associação de âmbito nacional, exerço. Exemplo clássico, a Associação Nacional dos Músicos, querendo questionar uma lei dos advogados. Veja, não tem nada a ver. O que tem a ver a atuação da Associação Nacional dos Músicos com a legislação dos advogados? Nesse caso, falta pertinência temática. Quais são aqueles que precisam comprovar pertinência temática e a jurisprudência do STF vai classificá-los como legitimados especiais? Veja bem, os governadores dos estados e do Distrito Federal. Por isso que eu coloquei eles em último, sabe? É sempre o 3 e o 4. A mesa das Assembleias Legislativas e a mesa da Câmara Legislativa do DF também é legitimado especial, tem que provar pertinência temática. E, por fim, a Confederação Sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Guarda para mim, printa essa tela, coloca no seu material, que isso aqui tem tudo para cair lá na primeira fase do seu exame de ordem. Veja bem, vou voltar com você aqui no slide anterior para você verificar uma questão do inciso 2 do artigo 2º, que a FGV às vezes gosta de explorar para saber se o candidato está preparado ou não. Olha aqui, está aparecendo a palavra vetado para você. Quando a lei da TPF entrou em vigor, quando ela foi aprovada e foi enviada para o presidente da República sancionar, lá no inciso 2 constava a opção de que qualquer pessoa lesada pudesse ajuizar a DPF. Então, a gente ia ter um cenário diferente. Olha o cenário que ia se formar. Na ADI, na ADC e na ADO, eu teria o artigo 103 que a gente acabou de ver. 4 pessoas, 4 mesas, 4 entidades. E na DPF, eu teria esses mesmos legitimados, 4 pessoas,
4 meses e 4 entidades, mas também qualquer pessoa lesada. Então, nós, pessoas comuns, particulares, poderíamos ajuizar a DPF. Isso chegou ao presidente da República da época e isso foi vetado. O Congresso Nacional manteve o veto do presidente da República. Então, cuidado, não caia nessa pegadinha da FGV. Se a FGV coloca para você, qualquer pessoa lesada pode ajuizar uma DPF. Falso! O inciso 2 do artigo 2º foi vetado. A mesma legitimidade da ADI, da ADC e da ADO, eu aplico para a DPF. Não caia nessa. O parágrafo 2º, o parágrafo 1º, desculpe, foi mantido e ele tem uma correlação com o inciso 2. Olha o que ele diz. Na hipótese do inciso 2º, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de ADPF ao Procurador-Geral da República. Fabrício, você acabou de falar que qualquer pessoa não pode ajuizar a ADPF, porque ela não está lá no rol do artigo 103. Sim. Por que mantiveram o parágrafo 1º? Mantiveram porque o PGR, lembra? O PGR é um dos legitimados. Então eu não tenho legitimidade para ingressar com uma DPF. Você também não tem essa legitimidade. Mas nós podemos solicitar ao Procurador-Geral da República, ao Ministério Público, que ajuize essa ação. Então o parágrafo 1º foi mantido. Não confunda as coisas. Qualquer pessoa não pode ajuizar a ADPF. Ela pode solicitar ao PGR. É o PGR que vai decidir se ajuiza ou não essas ações do controle concentrado. Ficou bacana? Entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Já passamos por esse slide. Avançando mais um pouco. Norma parâmetro. O que é a norma parâmetro da ADPF? Gente, a norma parâmetro da ADPF ela é mais restrita. Como assim, professor? Ela é mais restrita. Eu só posso ajuizar uma ADPF se eu tiver violação a um preceito fundamental. Lá na ADI, a norma parâmetro era o bloco de constitucionalidade. Então eu tinha todos os artigos da Constituição à minha disposição para ser parâmetro de controle, para eu alegar que uma lei estava violando algum deles. Podia ser do artigo 1º até do artigo 250. Podia ser também das normas do ADCT que não tivessem a sua eficácia exaurida. Aqui na DPF, a norma parâmetro, veja bem, ela é mais fechada, ela é mais restrita. Porque eu só vou poder usar a DPF se houver violação a um chamado preceito fundamental. Agora eu sei que você está pensando lá de lá. E aí? Quais são os preceitos fundamentais? Dentre esse tanto de artigo que a nossa Constituição Federal tem, ela tem só no seu corpo fixo 250 artigos, quais deles são preceitos fundamentais e quais deles não são preceitos fundamentais? Veja bem, a definição do que é preceito fundamental e do que não é preceito fundamental não consta na Constituição. Então a Constituição não diz o que é preceito fundamental e o que não é. Não consta também na Lei 9.882 de 99. Quem vai definir, quem vai decidir o que é preceito fundamental e o que não é preceito fundamental é o próprio STF no julgamento das ADPFs. Olha essa jurisprudência que eu trouxe para você aqui na ADPF número 1 do ano de 2000. A primeira ADPF, logo depois que foi criada a Lei 9.882 de 99. Nas palavras do Supremo, preceitos fundamentais são aqueles que merecem maior proteção da Constituição, por serem normas consideradas essenciais, imprescindíveis ao ordenamento jurídico. Não há previsão em lei, cuidado que a FGV pode cobrar aqui, ó, pode falar que a lei define quais são os preceitos fundamentais e ela não define. Não há previsão em lei indicando quais são os preceitos fundamentais. Cabe ao STF indicar quais as normas devem ser consideradas preceitos fundamentais decorrentes da Constituição para fins de conhecimento da ADPF. Isso aqui também tem cheiro de prova, tá? Preceito fundamental não está definido na Lei 9.882, não está definido na Constituição. É o Supremo, dentro do ajuizamento da ADPF, é que vai julgar, é que vai decidir se aquilo ali é preceito fundamental ou não é preceito fundamental. Mas aí você não me ajudou, Fabrício, fiquei perdido. Será que eu vou ter que ir lá pesquisar na jurisprudência do Supremo para eu saber o que é preceito fundamental e o que não é? Claro que não, né, meu caro aluno? Eu trouxe para você aqui as principais jurisprudências em que o STF
já se manifestou e já disse o que são preceitos fundamentais, e isso pode ser cobrado de você lá na prova da OAB. Primeiro, segundo o STF, são preceitos fundamentais os princípios fundamentais do Estado brasileiro. Aqueles que estão lá no artigo 1º até o artigo 4º. Lembra lá dos fundamentos da República Federativa do Brasil? A soberania, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Estão lá no artigo 1º? O artigo 1º, o artigo 2º, o 3º, o 4º, todos eles, segundo o Supremo, são preceitos fundamentais. Então, se uma norma, se um ato normativo viola as disposições do artigo 1º ao 4º da Constituição, isso é preceito fundamental e pode caber a DPF. Também são preceitos fundamentais o artigo 5º até o artigo 17, que trata dos direitos e das garantias fundamentais. O artigo 34, inciso 7, que trata dos princípios constitucionais sensíveis, matéria que você aprende lá no âmbito da intervenção federal. Dá uma lida lá, retorna por 34, inciso 7, aqueles princípios constitucionais sensíveis também são preceitos fundamentais. As cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, também são consideradas preceitos fundamentais. O direito à saúde, isso aqui cai muito. Muitas ADPFs são ajuizadas tendo como fundamento a violação do direito à saúde. E o direito à saúde, lá do artigo 196 da Constituição, de acordo com o Supremo, também é preceito fundamental, pode dar ensejo ao ajuizamento de uma ADPF. O artigo 225 também muito caidor, tá? Direito ao meio ambiente. O 225 é uma verdadeira cláusula geral de proteção ao meio ambiente. E se eu tiver uma violação ao meio ambiente fundamentada no artigo 225, também cabe o ajuizamento de uma DPF. Para tudo que você está fazendo, volta comigo aqui e eu vou te dar uma informação importantíssima para a sua prova. Professor, cheguei lá no dia da prova, primeira fase da OAB, abri o meu caderno, questão de ADPF, não lembro nada de ADPF. Não sei nada de ADPF. Não sei por onde anda a ADPF. Não sabe se não foi meu aluno, não sabe se não está prestando atenção nesse vídeo, né? Mas acontece, você esqueceu, deu um branco. Combina comigo aqui, vamos fazer um combinado nós dois aqui. Se você esquecer da DPF, se lá no dia você não lembrar de nada, lembra de uma coisa, lembra para mim de uma palavra. Subsidiariedade. Lembra só disso para mim. Toda vez que tiver a DPF, subsidiariedade. A DPF, subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? Só vai caber a DPF quando não couber as outras ações do controle concentrado. Então, olha o raciocínio que você vai fazer. Você vai verificar. Cabe ADI? É um caso de cabimento de ADI? Não cabe ADI. É um caso de cabimento de ADC? Não cabe ADC. É um caso de cabimento de ADO? Não cabe ADO. Se você chegar à conclusão que não cabe nem ADI, nem ADC e nem ADO, a ação que você vai utilizar é a ADPF. De acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882, não será admitida a DPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Quando o artigo 4º, parágrafo 1º diz qualquer outro meio eficaz, ele está se referindo à ADI, ele está se referindo à ADC e ele está se referindo à ADO. Então, se cabe a ADI, não cabe a DPF. Se cabe a ADC, não cabe a DPF. Se cabe a DO, não cabe a DPF. Para caber a DPF, tem que estar presente a subsidiariedade. Só cabe a DPF quando não há um outro meio eficaz, uma outra ação de controle concentrado para justificar dentro daquela ação. Guarda muito isso para mim, daqui a pouco nós vamos fazer uma questão. Você vai ver como é que só a palavra subsidiariedade salva você lá na primeira prova, lá na primeira fase da OAB. Vou só abrir um parênteses aqui, não precisa nem de anotar, se você quiser anotar pode complementar também. Essa questão do outro meio eficaz ela é um pouquinho controversa na doutrina. Tem doutrinadores, por exemplo, Natália Masson, que vai ter essa opinião que eu estou passando para você aqui, essa posição doutrinária que eu estou passando aqui. Quando eu analiso a inexistência de outro meio eficaz, eu analiso dentro do grupo das ações de controle concentrado, dentro das 4 ações. Já outros doutrinadores, por exemplo, Alexandre de Moraes, vai defender a ideia que para caber a DPF não pode ter nenhum outro meio de sanar essa lesão, ainda que seja de controle difuso.
Por exemplo, se couber recurso extraordinário, que é um instrumento de controle difuso, não caberia DPF, porque eu teria outro meio eficaz de sanar a lesão. Mas eu fico com a opinião da Natália Masson, de que quando a Lei 9.882 de 99 quis se referir a qualquer outro meio eficaz, ela limitou o seu escopo dentro das ações de controle concentrado. Então, de acordo com a opinião dessa doutrinadora, ainda que caba recurso extraordinário, cabe a DPF. O que não vai caber a DPF é quando não couber a DI, a DC e a DO. Mas faz essa observação aí, porque a doutrina ela tem divergência nesse ponto aqui. Outra observação importante, só apagar a tinta desse slide aqui, é com relação ao controle concentrado nos estados. Quando eu tenho controle concentrado nos estados, lembra para mim, os estados também fazem controle concentrado. E eu tenho lá a ação direta de inconstitucionalidade para combater uma violação à Constituição estadual. O controle concentrado no âmbito dos estados é feito pelos TJs, pelo Tribunal de Justiça. Então, se couber uma ADI perante o Estado, lá no controle estadual, no controle concentrado estadual, vai inviabilizar o cabimento da DPF no Supremo Tribunal Federal, porque não vai estar presente o princípio da subsidiariedade. Então, cuidado. Não cabe a DPF quando couber a ADI, a DC e a DO no STF, mas também não cabe quando couber a ADI lá no controle concentrado estadual. Fechou? Avançando mais um pouquinho aqui, vamos tratar da fungibilidade entre a DPF e a DI. Meu caro aluno, minha cara aluna, pensa comigo aqui, lá no direito civil parte geral. O que são bens fungíveis? Bens fungíveis são bens substituíveis. Então, o que é a fungibilidade entre a DPF e a DI? É a possibilidade de eu receber uma ação como se fosse outra. Imagine que o autor da ADI confundiu-se e, ao invés de ajuizar a DI, ele ajuizou uma DPF. Pensa que ele queria questionar, por exemplo, uma lei federal pós-Constituição Federal de 88. Cabe a DI. Aí ele se confundiu e ajuizou a DPF. Ou ele ajuizou uma ADI, quando no caso ele queria ajuizar uma DPF. Será que o Supremo Tribunal Federal pode receber uma ação como se fosse outra? Há fungibilidade entre essas duas ações? Resposta sim. O STF já se manifestou e é possível haver a fungibilidade, a troca entre as duas ações. Se o legitimado ativo ingressa com uma ação e é o caso da outra, ele recebe a DPF como a DI e a DI como a DPF. Cuidado, salvo se for um erro grosseiro. Na minha visão, por exemplo, se você ajuizar uma DPF de uma lei pós-88 e que cabe a DI, isso é um erro muito grosseiro. Se o erro é grosseiro, não vai caber as ações do controle concentrado aqui na fungibilidade. O STF não vai julgar essa ação, ele não vai aceitar a fungibilidade quando eu tiver um erro grosseiro. Norma objeto de ADPF. Lembra da primeira coisa que eu falei para você lembrar da DPF, que era o princípio da subsidiariedade? Agora está aí a segunda coisa que você tem que levar para a prova sobre a DPF. Quais são os tipos de norma objeto da ADPF? Aqui você vai lembrar, só cabe a DPF quando não couber a DI, a DC e a DO. Então, eu vou trazer como cabimento de ADPF situações não enquadráveis nas demais ações do controle concentrado. As três primeiras são as principais. Tem que lembrar disso aqui. Cabe a DPF para questionar leis ou atos normativos municipais. Lembra lá comigo que não cabia a DI, nem a DC, nem a DO para lei municipal? Mas a DPF cabe. Cabe a DPF para questionar leis ou atos normativos pré-constitucionais, ou seja, editados antes de 5/10 de 88. Então, se a FGV vem com uma lei de 86 para você, de 87, de 85, vai caber a DPF, porque são leis pré-constitucionais. E aí, é claro, vai ser feito o juízo de recepção ou não recepção. Lembra disso? Quando a norma é pré-constitucional, eu não avalio a constitucionalidade em si, a validade da norma. Eu avalio a sua vigência. Se ela estiver compatível com a Constituição, ela foi recepcionada. E se ela não estiver compatível com a Constituição, ela foi não recepcionada. Atos normativos secundários. Aqueles que estão na base ali da pirâmide do Kelsen, lembra? Lá em cima eu tenho a CF, aqui no meio eu tenho os atos normativos primários, e aqui embaixo eu tenho os atos normativos secundários,
ou atos infralegais. Não posso questioná-los por meio de ADI, por meio de ADC, por meio de ADO, mas posso por meio de ADPF. Veja o princípio da subsidiariedade na sua tela. Como para a lei municipal, ato pré-constitucional e atos secundários não cabe ADI, ADC e ADO, vai caber a ADPF. Avançando mais um pouquinho, cabe a ADPF para atos normativos primários, observada a subsidiariedade. Então, eu posso ter um ato normativo primário, por exemplo, uma lei que está ali no meio da pirâmide do Kelsey, desde que seja observada a subsidiariedade. Não pode caber ADI, ADC, nem ADO. Cabe também a ADPF para questionar direito pós-constitucional que já esteja revogado ou com efeitos exauridos. Olha uma diferença clássica da ADPF para as outras ações. Lá na ADI é necessário que o direito questionado, que a lei questionada, seja vigente. Se a lei já está revogada, o STF não vai conhecer da ADI. Aqui na ADPF, como objetivo é ampliar o escopo da atuação da jurisdição constitucional, vai caber, ainda que a norma, ainda que a lei já esteja revogada, ou com eficácia ou com efeitos já exauridos. Cabe à ADPF também, para que eu possa questionar decisões judiciais violadoras de preceitos fundamentais. Você nunca me ouviu falando que caberia ADI, ADC e ADO para questionar decisão judicial. Lá era só ato normativo, era lei ou ato normativo. Aqui, cabe à ADPF para questionar uma decisão judicial, um pronunciamento judicial que um determinado juiz ou tribunal proferiu, que violou um preceito fundamental. Cito para você como exemplo a ADPF número 101, cujo objeto dela foi uma decisão judicial que tratou sobre a importação de pneus usados versus o dano ao meio ambiente. Como essa decisão judicial permitiu a importação desses pneus usados, que ia causar muitos danos ao meio ambiente, foi ajuizada uma ADPF para questionar a decisão judicial. E decisões judiciais podem sim ser objeto de ADPF, já que elas não podem ser combatidas nem por ADI, nem por ADC e nem por ADO. Vamos fazer uma questão aqui para você ver como é que isso cai na prova. Questão de 2019 FGV OAB. Numerosas decisões judiciais, então veja, eu tenho aqui decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior, concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Você está vendo a FGV pegando a jurisprudência do Supremo e construindo uma questão para você? É exatamente isso que ela está fazendo aqui. Diante disso, o presidente da República ingressa com uma ADPF sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado um preceito fundamental. No caso, o direito à saúde, que nós já vimos que é um preceito fundamental, e também a ofensa ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do caso narrado, assinale a alternativa correta. Então, veja, eu tenho o presidente da República ajuizando uma DPF para impugnar uma decisão judicial que teria violado dois preceitos fundamentais, o direito à saúde e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vamos para as alternativas. Letra A. A ADPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito às leis ou a atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, assim entendidos aqueles provenientes do Poder Legislativo em sua função legislativa. Antes de eu contar para você qual é o gabarito, coloca aqui nos comentários desse vídeo qual é a letra que você acha que é a correta. Escreve aqui embaixo. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Será que o gabarito é a letra A? A letra A está dizendo que a DPF não se presta para impugnar decisões judiciais. Olha o slide anterior. Um dos cabimentos da ADPF é justamente a impugnação de decisões judiciais. Então, a nossa letra A aqui está falsa. Não é a letra A, o nosso gabarito. Vou descer de baixo para cima agora. Letra D. A ADPF não pode ser admitida, pois o presidente da República, na qualidade de chefe do Poder Executivo, não detém legitimidade para suscitar a inconstitucionalidade de ato proferido por membros do Poder Judiciário, sob pena
de vulneração ao princípio da separação dos poderes. Posso parar por aqui, né? É claro que o presidente da República é legitimado ativo nas ações de controle concentrado. Lembra? Ele é lá uma das 4 pessoas. Presidente, PGR, governadores de estados e governador do DF. Então é óbvio que o presidente tem essa legitimidade. Letra D está errada. Letra C. Embora decisões judiciais possam ser impugnadas por ADPF, beleza, começou bem. A alegada violação do direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental, conforme rol taxativo constante da Lei 9.882 de 99. Meu caro aluno, minha cara aluna, se você está prestando atenção nessa aula, existe um rol na Lei 9.882 de 99 definindo o que é preceito fundamental? Claro que não. Os preceitos fundamentais, o que é ou não é preceito fundamental, são definidos pelo próprio STF. Então, o gabarito só pode ser na nossa letra B. A ADPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade. Eu não devia contar isso para você, não, mas eu vou contar. Se você não soubesse nada da ADPF, não sabe nada, não lembra nada da ADPF, se você lembrasse só da palavrinha subsidiariedade, fala para mim, se acertava ou não acertava a questão? Acertava, né? Então, procure sempre pela palavra subsidiariedade, porque ela é uma característica típica da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Avançando aqui mais um pouquinho, e aí, quando que não cabe a ADPF? Você já pode pensar, não vai caber a ADPF primeiro, quando couber as outras ações do controle concentrado. Você já sabe disso, princípio da subsidiariedade. Avançando mais um pouco, não cabe a ADPF quando couber ADI, ADC ou ADO, aqui saiu errado, tá, gente? Não é ADPF, obviamente. ADI, ADC ou ADO. Se cabe uma dessas 3 ações aqui, não cabe a nossa ADPF, princípio da subsidiariedade. Não cabe a ADPF para questionar súmulas. Cuidado, para questionar decisões judiciais cabe. Súmulas não. Não cabe para questionar edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, também não é um instrumento adequado. Não cabe para impugnar veto do Poder Executivo, porque veto do Poder Executivo não é nem controle repressivo de constitucionalidade, é um controle preventivo. E nem para PECs, proposta de emenda à Constituição, e projetos de lei, que também podem ser objeto do controle preventivo, e não do controle repressivo de constitucionalidade. Espécies de ADPF. Eu tenho 2 tipos de ADPF. Uma ADPF chamada de autônoma e outra ADPF chamada de incidental. Veja bem, a ADPF autônoma é a clássica, é a que está lá no artigo 1º, caput da Lei 9.882 de 99. Ela tem 2 finalidades. Ela pode ser preventiva, então ela vai tentar evitar a lesão a um preceito fundamental, ou ela pode ser repressiva. A lesão já aconteceu ao preceito fundamental e ela vai tentar reparar, desde que essa lesão venha de um ato do poder público. A ADPF incidental é um pouquinho diferente. Na ADPF incidental, eu vou ter um elemento a mais, que você já viu comigo lá na ADC. Na ADPF incidental, eu vou precisar ter uma controvérsia judicial relevante. Então, para justificar o cabimento da ADPF incidental, o legitimado ativo, ao ajuizar essa ação, vai ter que provar a existência de uma controvérsia judicial relevante. E o que é uma controvérsia judicial relevante? São decisões judiciais antagônicas. O tribunal X decide de um jeito, o tribunal Y decide de outro, o tribunal B diz que violou o preceito fundamental, o C diz que não violou o preceito fundamental. Então, para caber a chamada ADPF incidental, tem que provar a controvérsia judicial relevante. Cuidado! O fato de eu classificá-la como incidental não a transforma em controle difuso. O controle difuso, aquele lá feito com base no caso concreto por qualquer juiz ou tribunal, aquele sim é incidental. Aqui, apesar de eu usar a mesma nomenclatura,
incidental não é no sentido de isso aqui é um instrumento de controle difuso, tá? Continua sendo controle concentrado. É incidental porque eu vou ter que provar a controvérsia judicial relevante dentro de alguns casos concretos. Mas não é instrumento de controle difuso. Tanto a autônoma quanto a incidental são instrumentos de controle concentrado. Petição inicial. Vamos começar a falar agora do procedimento. Caminhando para o fim da aula, o procedimento da ADPF. O artigo 3º vai dizer o que tem que ter na petição inicial. Obviamente, eu tenho que indicar qual preceito fundamental que foi violado. Eu tenho que indicar qual que é o ato que eu estou questionando, se é uma lei, se é uma decisão judicial. Eu tenho que colocar lá no processo, na petição inicial, provar a violação desse preceito fundamental e fazer o meu pedido com as suas especificações, nesse caso, para anular aquela decisão que tiver violado um preceito fundamental. E se for a ADPF incidental, eu tenho que comprovar também a controvérsia judicial relevante. Pessoal, não sei se vocês se lembram, mas na época da pandemia da Covid-19, ali em 2019, 2020, 2021, nós tivemos uma chuva de ADPF lá no Supremo Tribunal Federal. Então esse é um assunto novo, esse é um assunto que tem tudo para cair na sua prova. Lembram daqueles decretos de prefeitos fechando os municípios, né? Vedando que outras pessoas ingressassem nos municípios, fechando o comércio durante a pandemia da Covid? Vários deles foram questionados lá no STF por meio de ADPF. E por que foi por meio de ADPF? Porque decretos são atos normativos secundários e, como tanto, não podem ser objeto de ADI. Logo, o princípio da subsidiariedade foi utilizada a ADPF para questionar. Lembra do caso das igrejas, em que, no momento crítico da pandemia, foi determinado também o fechamento dos templos, e aí várias pessoas ajuizaram, vários legitimados ajuizaram a ADPF no STF, alegando a violação ao direito de crença, à liberdade de crença? Mais uma vez, nós tivemos muitas ADPFs questionando isso, tá? E aí, às vezes, era um decreto, não podia usar a ADI, foi utilizada a ADPF. Então, se liga nisso, tá? A ADPF foi muito usada, tem várias ADPFs aí, várias famosas, decididas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Se a petição inicial da ADPF foi indeferida, você já sabe qual é o recurso que cabe para combater o indeferimento da petição inicial. O mesmo, né? O mesmo da ADI, da ADC e da ADO. É o recurso de agravo. Avançando mais um pouco, medida cautelar. É possível eu ter a concessão de uma medida cautelar, uma decisão em ADPF de forma cautelar? Eu posso ter essa decisão de medida cautelar na ADPF? Posso, tá? Desde que eu prove, do mesmo jeito das outras ações, o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o chamado periculum in mora. Essas expressões aqui do direito, né, até parecem os feitiços lá do Harry Potter. Fumus boni iuris e periculum in mora. Mas como essa galera do direito gosta ainda de usar o latim de uma língua morta, temos que trazer para vocês aqui. Mas fumus boni iuris nada mais é do que fumaça do bom direito, plausibilidade do direito, há uma grande chance daquele direito existir, e periculum in mora é o perigo da demora. Se o STF esperar para dar essa decisão só no final, só na decisão de mérito da ADPF, vários preceitos fundamentais podem ser violados. Então ele pode dar uma medida cautelar no início do processo. Qual que é o quórum necessário para aprovar a medida cautelar? Está aí no artigo 5º e 8º da lei. Lembra comigo, quando eu estou falando de quórum para aprovar a medida cautelar, eu tenho dois quórums. Um quórum de aprovação, que é o quórum de maioria absoluta. Como lá no STF eu tenho 11 ministros, a maioria absoluta são 6 ministros. E eu tenho um quórum de instalação. Para decidir a medida cautelar, eu tenho que ter um número mínimo de ministros para iniciar a sessão. Esse quórum é de 2/3 ou também 8 ministros. Concessão monocrática. Será que um ministro do STF pode conceder sozinho a liminar a medida cautelar em ADPF? Sim, tá? Quando eu tiver extrema urgência ou perigo de lesão grave, nos períodos de recesso, lembra comigo sempre disso, quando o Supremo tiver em recesso, cabe a concessão liminar de forma monocrática. O que é uma decisão monocrática? É aquela proferida por um ministro só. Depois, essa decisão vai ficar pendente de julgamento pelo Pleno. Isso aqui é o que está na lei, é o que está positivado na 9.882 de 99.
Nos casos concretos, principalmente ali na pandemia, nós vimos vários ministros dando decisões monocráticas em ações de controle concentrado, inclusive em ação de ADPF, fora do período do recesso. Aí eles justificaram, né, que era a situação excepcional da pandemia, os ministros não estavam conseguindo se reunir para tomar as decisões, e a gente viu várias situações de decisões monocráticas, uma delas até determinou a abertura dos templos que haviam sido fechados por decreto de governador. Essa decisão de um ministro específico determinou que os templos fossem abertos por meio de decisão liminar, monocrática, um ministro sozinho. Mas para a prova da OAB, que é bem legalista, bem cópia de texto de lei, lembra a hipótese legal. Só cabe a decisão monocrática no recesso, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, e mesmo assim, depois, essa decisão monocrática vai ser levada lá para o pleno ratificar ou não o que foi decidido monocraticamente. Intimação do AGU e do PGR. Da mesma forma que o AGU participa lá nas outras ações, que o PGR participa nas outras ações, ele participa aqui também. Lembra comigo qual que é o papel dos dois? O AGU defende a constitucionalidade da norma e o PGR dá parecer opinativo. Tanto o AGU quanto o PGR, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º, participam do procedimento da nossa ADPF. Efeitos da medida cautelar em ADPF. O que é medida cautelar em ADPF? Ela vai proporcionar. Lembrem-me aqui comigo, só voltando aqui do AGU, eu estou falando aqui da participação do AGU e do PGR no procedimento da medida cautelar, tá? Será que eles têm que participar no procedimento da medida cautelar? Veja que a lei usou o verbo poderá, e não o verbo deverá ou participará. Então, o relator, na hora de analisar ali o julgamento da medida cautelar, é discricionário dele. Ele vai definir se vai ouvir os órgãos que fizeram aquele ato que está questionado e o advogado-geral da União, ou o PGR, no prazo de 5 dias. É um poderá e não um deverá. Então, a intimação do AGU e do PGR na medida cautelar, ela é facultativa, não é obrigatória. Efeitos da medida cautelar. Beleza, o STF foi lá e concedeu a medida cautelar. Qual que é o efeito? Primeiro efeito, suspende o andamento de processos. Então, os processos que tratarem da aplicação daquela lei, daquele ato impugnado, vão ser suspensos. As decisões judiciais, que podem ser objeto de ADPF, também vão ser suspensas. Ou, em um rol aberto deixado pela lei, qualquer outra medida que o Supremo Tribunal Federal julgar necessária para sanar a lesão ao preceito fundamental. Cuidado com o finalzinho aqui, salvo se decorrentes de coisa julgada. O que é a coisa julgada? A coisa julgada é a característica da decisão judicial que impede a sua alteração. Aquele caso onde o prazo de recurso acabou ou todos os recursos foram utilizados e não há mais como recorrer. Aquela decisão vai transitar em julgado. A coisa julgada é direito fundamental, protegida pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, como eu tenho essa proteção muito grande cercando a coisa julgada, eu não posso desconstituir coisa julgada por meio de cautelar de ADPF. Se eu já tenho a coisa julgada, ela vai ser preservada, essa decisão vai ser aplicada. A medida em ADPF não tem o condão de desfazer uma coisa julgada. Cuidado com isso aqui. Oitiva dos responsáveis pela edição do ato violador do preceito fundamental. Então, vai acompanhando o procedimento. Primeiro, petição inicial, depois a possibilidade da cautelar, depois, artigo 6º, eu vou solicitar informações àquelas autoridades que praticaram o ato questionado, aquele juiz que deu uma decisão violadora de preceito fundamental, ao Congresso Nacional que aprovou uma lei que violou o preceito fundamental, eu vou pedir que eles tragam informações para o processo para instruir o julgamento da ADPF. Avançando mais um pouquinho, impossibilidade de intervenção de terceiros na ADPF. Assim como nas outras ações, na ADI, na ADC e na DO, não cabe intervenção de terceiros aqui na ADPF. O que são intervenções de terceiros? Lá do direito processual civil, a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo. Nada daquilo lá de intervenção de terceiro, do processo civil, do processo subjetivo, cabe aqui no procedimento da ADPF. Mas toma cuidado, porque o nosso famoso amicus curiae,
que é considerado uma modalidade de intervenção de terceiros pelo CPC, esse sim é possível de atuar aqui na ADPF. Lembra aquelas pessoas, aqueles órgãos da sociedade que tratam sobre determinado assunto específico que está violando a Constituição Federal? Às vezes o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, vai lá sustentar uma questão envolvendo aborto no Supremo Tribunal Federal. O amicus curiae é sempre bem-vindo. Ele tem o condão de tornar plural o debate constitucional, de trazer um conhecimento técnico para o julgamento. Fala comigo, quem sabe mais sobre início de vida ou começo de vida? Os ministros do Supremo ou aquelas pessoas que são formadas em medicina? O Conselho Federal de Medicina. É claro que é o Conselho Federal de Medicina. Então eu vou chamar essas entidades que representam o assunto a ser discutido para tratar, para trabalhar no procedimento como amicus curiae, como amigo da corte. Na lei da DPF, na lei 9.882, eu não tenho expressamente isso, né? A possibilidade do amicus curiae. Mas eu aplico por analogia o parágrafo 2º do artigo 7º da lei 9.868 de 99, que ele vai tratar dessa possibilidade. O artigo 6º da lei da DPF também traz a possibilidade de atuar no processo pessoas com experiência e autoridade na matéria. O STF vai ouvi-las para tomar uma decisão mais equilibrada, uma decisão mais justa. Participação do AGU e do PGR. Agora sim, tanto o AGU quanto o PGR participam aqui na DPF também. O AGU para quê? Para defender a constitucionalidade. Lembra disso? O papel do AGU é a defesa da constitucionalidade. Defesa da constitucionalidade. E o papel do PGR? O que o PGR faz aqui? O PGR dá o seu parecer opinativo, que pode ser tanto pela constitucionalidade como pela inconstitucionalidade. Cuidado! O PGR, no caso do PGR, ele participa das ações que ele não for autor. Isso aqui vai cair qualquer dia desse na prova da OAB. Você anota para mim que o meu adivinhômetro é bom, tá? O meu adivinhômetro é muito calibrado. Isso aqui tem cheiro de prova. E eu fiz um quadro desse no vídeo anterior da ADO. Olha, no caso da ADI, se o PGR ajuiza a ADI, depois ele tem que se manifestar no parecer opinativo? Sim. No caso da ADC, o PGR ajuiza a ADC, depois ele tem que se manifestar no parecer opinativo? Sim. Agora, no caso da ADO e da DPF, que são ajuizadas pelo PGR, depois ele não tem que se manifestar. Ele só se manifesta em parecer opinativo na ADO e na DPF nas ações que ele não tiver formulado, nas ações que ele não for autor. Pelo amor de Deus, faz esse esqueminha aí, porque isso vai cair lá na primeira fase do exame de ordem. Avançando mais um pouco, e a decisão de mérito? O que eu preciso? Qual é o quórum para ter a decisão de mérito em ADPF? Aquela decisão no final do processo que vai julgar se a decisão judicial ou ato normativo violou ou não o preceito fundamental. Você já está careca de saber. São 2 quórums. Um quórum de instalação, que são 2/3 dos ministros, ou 8 ministros do STF, mesma coisa. E para aprovar a decisão definitiva de mérito em ADPF, igualzinho também. Eu tenho a maioria absoluta. E você sabe que a maioria absoluta lá no STF são 6 ministros. Atenção, alerta máximo, que quando a Lei 9.082 de 99 foi criada, ela foi enviada ao presidente da República, ela previa um quórum de 2/3 para a decisão de mérito em ADPF. E é claro que a FGV vai querer te enganar aqui, vai querer saber se você sabe disso. O quórum não é de 2/3, tá? Esse quórum de 2/3, que estava lá no parágrafo 1º do artigo 8º, ele foi vetado. Então, não tem validade esse quórum de 2/3. Para aprovar a medida cautelar, a medida de mérito, a medida definitiva em ADPF, é maioria absoluta. O quórum de instalação, que é 2/3, tem que estar presentes 2/3 ou 8 ministros, mas para aprovar é maioria absoluta, são 6, e não 2/3. Cuidado, porque houve um veto no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.882 de 99.
Efeitos. Quais são os efeitos da ADPF? Aqui tranquilo. Os mesmos da ADI, da ADC e da ADO. Vem revisar comigo. Primeiro, a eficácia é erga omnes, atinge a todos. O efeito é vinculante, vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta. Cuidado, mais uma vez, relembrando de novo, o pleno do STF não fica vinculado. Então, imagine que hoje o STF deu uma decisão e disse que aquele caso violou o preceito fundamental. Daqui 2 anos, o pleno do STF pode tomar uma decisão dizendo que, com um ato muito parecido, não violou o preceito fundamental, porque ele não fica vinculado à sua própria decisão. Também não fica vinculado o Poder Executivo e o Poder Legislativo quando exercem função legislativa, na função de produzir leis. Então, pensa, isso aqui já caiu umas 4 vezes na obra. Hoje, o STF deu uma decisão em ADPF dizendo que a Lei X violou o preceito fundamental e afastou a aplicação daquela lei. Semana que vem, mês que vem, o Supremo, o Congresso Nacional, pode aprovar uma lei com idêntico teor àquela? Pode. Porque o Poder Executivo, por exemplo, quando faz medida provisória, e o Poder Legislativo, quando estão exercendo a função legislativa, não nas outras funções administrativas, por exemplo, quando estão exercendo a função legislativa, não ficam vinculados. Fundamento, a vedação, a fossilização da Constituição Federal. Cuidado com esse detalhe aqui. Efeitos no tempo. Os efeitos no tempo, vou avançar mais um pouquinho aqui, eles são ex tunc. Não entendi nada. Como assim ex tunc? Os efeitos ex tunc são efeitos retroativos. Vou desenhar aqui para você lembrar. Imagine que eu tenho uma lei do ano de 1987. E aí, nós estamos agora no ano de 2023. Em 87, essa lei foi publicada. Em 2023, eu tenho a decisão de mérito na ADPF. Quando eu tenho uma decisão de mérito em ADPF, o efeito ele é ex tunc, ele é retroativo. O que significa isso? Essa lei vai ser considerada violadora de preceito fundamental desde o seu nascimento. Veja bem, ela vai retroagir até o ano de 1987. Então, a regra, assim como é regra lá na DI, lá na DC e na ADO, é o efeito ex tunc, é o retroativo. A decisão em controle concentrado retroage a data de publicação, a data de nascimento daquela lei no ordenamento jurídico. É a adoção da chamada teoria da nulidade. O ato inconstitucional, ele é nulo desde o seu nascimento, desde o seu nascedouro. Isso aí você já sabe que o efeito ex tunc é regra. Mas cuidado, que eu posso ter a modulação dos efeitos temporais da decisão. Olha para cá, olha para minha mão. O STF ele pode modular os efeitos temporais dessa decisão. E o que significa modular os efeitos temporais da decisão? Nada mais é do que modificar a partir de quando essa norma vai ser considerada inconstitucional ou constitucional, conforme a sua decisão. E como ele pode modular? Ele pode conceder, por exemplo, o efeito ex nunc. O efeito ex nunc seria aqui, a partir da decisão judicial. Então, se ele quiser dar o efeito ex nunc, modular os efeitos da decisão, essa decisão valeria de 2023 para frente. Ele pode dar também um efeito pro futuro. Ele diz, olha, realmente está violando o preceito fundamental, mas ela vai ter aplicação a partir de 2027. Olha, efeitos pro futuro. Modulou pro futuro. Ele também pode modular na modalidade pró-praetérito. Anota para mim. Pró-praetérito. Nossa, professor, que nome difícil. Só o nome que é difícil, tem nada de difícil aqui. O que é o pró-praetérito? É eu retroagir, mas eu não vou retroagir a decisão ao nascimento da norma. Eu vou retroagir sem alcançar a data de nascimento daquela lei. Por exemplo, imagine que eu coloque aqui o ano 2000. Veja, eu retroagi de 2023 até 2000. Não cheguei a 87. Quando eu retroajo sem alcançar o nascimento da lei, é o efeito pró-pretérito.
Agora, olha o que a FGV vai te perguntar. Duas coisas. Quais são as hipóteses de cabimento dessa modulação dos efeitos temporais da decisão? Quando que o STF vai poder abandonar o efeito ex-tunc e fazer a modulação? E mais, ela vai te perguntar qual que é o quórum necessário para modular os efeitos temporais da decisão. Hipótese de cabimento. Cabe a modulação quando eu tiver segurança jurídica ou excepcional interesse social em jogo. Aqui eu gosto de dar muito exemplo do direito tributário. Pensa que o STF declarou agora, em 2023, que uma lei de direito tributário ela é inconstitucional. Uma lei que criou o imposto, por exemplo. E aí, se eu for adotar o efeito ex-tunc, essa declaração vai retroagir desde o início dessa lei. Imagina que essa lei é do ano 2000. E quando ela retroage até 2000, ela vai desconstituir todas as relações jurídicas daquele período. E aí o que você vai pensar? Ora, se eu estou pagando um imposto desde 2000 e agora em 2023 essa lei foi considerada inconstitucional, eu vou querer a devolução de todo esse dinheiro. Tudo que eu paguei para o Estado foi pago indevidamente, porque foi pago com base numa lei inconstitucional. Nessa situação, o que o STF faz muito? Pensando em segurança jurídica e também em excepcional interesse social, porque olha o prejuízo que o Estado vai tomar. Olha os recursos que o Estado vai perder se tiver que devolver esse dinheiro para essa galera toda que pagou esse imposto com base nessa lei inconstitucional. Como que eu vou fazer para arcar com os gastos da saúde, da educação, da assistência social? Vê aí que tem um excepcional interesse social? Nesse caso, o Supremo faz muito isso. Ele faz a modulação dos efeitos temporais da decisão e ele reconhece, por exemplo, essa inconstitucionalidade, mas com efeitos ex-nunc. Olha, só vai valer daqui para frente. Ou pro futuro, vai valer só daqui a 2, 3 anos. Ou pro pretérito, eu vou retroagir, mas não vou retroagir muito. Então, na hora de fundamentar a modulação, a Corte, o Supremo Tribunal Federal, tem que colocar lá quais são os fundamentos que levaram a essa modulação. E eles podem ser segurança jurídica ou excepcional interesse social. Agora, esse aqui, você anota, você faz um X no seu caderno, você faz uma cruz, você bota qualquer coisa aí. Porque isso cai muito na prova da OAB. Qual que é o quórum para modular os efeitos temporais da decisão? Tanto na ADI, quanto na ADC, quanto na ADO. Para ir na nossa DPF aqui, para modular os efeitos temporais da decisão, eu tenho um quórum elevado. Eu preciso de, no mínimo, 2/3 ou 8 ministros do Supremo. Guarda para mim, para modular efeitos temporais, 2/3 ou 8. 2/3 ou 8, 2/3 ou 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Chegando ao fim da nossa aula, repeteco da ADI, ADC e ADO. Não cabe recurso nem ação rescisória em ADPF. O único recurso que vai caber é o chamado embargo de declaração, ou embargos de declaração. Esse recurso aqui, que você aprende lá no Direito Processual Civil, que serve para sanar uma obscuridade, uma contradição, uma omissão, embargo de declaração sempre cabe. Agora, recursos mesmo no sentido de modificar a decisão, não cabe. E aqui é só você fazer um raciocínio. Na estrutura do Poder Judiciário, quem que está acima do STF? Tem algum órgão acima do STF? Não tem. Então, como é que vai caber recurso? Quem que vai julgar esse recurso? Não cabe nem recurso, nem ação rescisória, salvo embargo de declaração. Desistência na ADPF. Será que o autor da ação ajuizou a ADPF, ele pode desistir? Lá na DI, na DC e na DO, você sabe que não. Nunca cabe desistência lá. Aqui na ADPF eu tenho um probleminha. A Lei 9.882 ela é omissa quanto a isso. Ela não tem um artigo para dizer se cabe ou se não cabe desistência em ADPF. Professor, o que eu levo para a prova? Você leva para mim que não cabe desistência. E você leva para mim que não cabe desistência com base na jurisprudência do STF. O STF aplica em analogia as regras da ADI, ADC e ADO para chegar à conclusão que não cabe nenhum tipo de desistência na DPF. Se foi ajuizada a DPF, ela vai ir até o final. Cabimento de reclamação constitucional. Isso aqui também é bem importante. Toda vez que eu tiver uma decisão do STF em controle concentrado, isso aqui não vale só para a ADI, não vale só para a DC, não vale só para a DO, vale também para a DPF, para as 4 ações. Imagina, o Supremo foi lá, tomou uma decisão, disse que a Lei X é inconstitucional. Aí vem um tribunal aqui embaixo, um juiz, um tribunal de justiça de segunda instância, e aplica aquela lei dizendo que ela não é inconstitucional, ela é constitucional.
Toda vez que eu tiver uma violação à decisão do Supremo em controle concentrado, ou também uma violação à disposição de súmula vinculante do STF, o instrumento que você vai utilizar para sanar essa lesão é a reclamação constitucional. Você vai ajuizar diretamente no STF, é uma ação de competência originária, um procedimento chamado reclamação constitucional, para que o STF tome ciência de uma decisão que violou a competência dele e mande desfazer aquela decisão judicial e que outra seja proferida em seu local. Beleza? Tranquilo? Fechamos por aqui a aula de ADPF. Revise esse conteúdo, que ele tem tudo para cair lá na prova da OAB. Vamos juntos rumo à sua aprovação.